Olá pessoal, tudo bom? Raul Salazar aqui para mais um treinamento. Bom, o vídeo que eu vou estar gravando hoje vai estar ensinando vocês a estar potencializando alguns resultados no Swipe Trades, né? O ideal é que você já esteja com a ferramenta em mãos, porque vai ficar um pouco mais fácil a compreensão dos conceitos que eu vou explicar para vocês aqui hoje. Hoje para mim o Swipe Trades é uma das ferramentas mais incríveis da Market Live porque ele te possibilita estar operando sem praticamente nenhum conhecimento, né? Para mim, essa ferramenta começou a ter um resultado forte mesmo depois de setembro desse ano, que foi quando o corpo de traders que operavam na ferramenta aumentou bastante. E a meta que eles estipularam agora, segundo o Justin Adams, é de 2.000 pips de lucro por mês. E cada trader tem uma meta de 150 a 200 pips por semana para que isso aconteça. Lembrando que cada trader tem um perfil diferente e cada um vai operar de uma maneira diferente, né? Sem falar que agora nós recebemos alertas de algumas operações que vêm direto do Harmonic também. Você pode estar acompanhando o histórico de todas as operações do Swipe nesse site aqui, que é o Email Train, que é o nosso iChairman do estrangeiro, né? Onde você pode estar acompanhando os resultados de todas as ferramentas, né? Bom, primeiramente eu vou estar explicando para vocês bem rapidamente a diferença entre os alertas que a gente recebe. Esse primeiro exemplo aqui é um alerta de uma nova operação, lembrando que você pode aceitar e negar todos eles o tempo todo. Caso você já tenha visto, não tem sentido você estar abrindo ele, né? O segundo alerta aqui, que foi inclusive um alerta que nós recebemos hoje, são notas de aviso. Por exemplo, o aviso que a gente recebeu aqui foi que essa semana está tendo feriado, então talvez a gente não receba tantos sinais hoje, né? E o terceiro alerta que a gente não gosta tanto de ver, né, é para eu poder estar deletando uma ordem que está pendente. Às vezes o movimento acontece antes do que a gente tinha esperado e nisso o swipe fala para você estar deletando essa operação para tentar fazer uma reentrada depois numa zona de entrada um pouco melhor, né? Eu peguei um exemplo aqui no caso das notas, para poder estar deixando isso claro. Quando você aceita um alerta do swipe, e isso é para todas as operações, é muito importante que você esteja verificando essa última aba aqui das notas, porque sempre vai estar tendo algum comentário de dica com relação à operação. Caso seja um update, é mais importante ainda. E no caso dos avisos, ele vai vir diretamente aqui, né? No caso, eles falaram que nessa quarta eles vão estar entrando em modo de feriado, né? Porque vai ter uma volatilidade pequena em todos os mercados. Os bancos que operam com dólar vão estar fechados e tudo mais. O ideal é que você já tenha visto os primeiros passos no White Herman para estar te ensinando e estar tendo uma base bem básica mesmo para poder estar operando. Mas eu vou estar dando um resuminho aqui bem rápido. O primeiro campo que a gente aqui tem no swipe é o par de moeda que a gente vai estar operando, né? No caso aqui é dólar australiano para ien. O segundo caso é o time frame. Eles podem ser de M15, H1, H4 ou D1. Qualquer operação de H1 para cima, eu espero que vocês já nem considerem ela mais como uma day trade, porque pode ser que ela vai demorar 2 ou 3 dias para poder estar batendo o TP, ou no pior dos casos, que nenhum de nós quer, né? Tá batendo o seu stop loss, mas tenha paciência, porque cada trader opera de uma maneira diferente também. Agora, nas operações de M15, geralmente são operações que já têm um retorno no mesmo dia. O terceiro campo é para estar te falando se é uma operação de compra ou de venda, né? E aqui se é uma operação de limit, stop ou market execution. Caso seja uma execução de mercado, é uma operação que é para você estar entrando naquela hora, né? Lembrando que se você já tiver visto já seja uma operação de execução de mercado e você está vendo esse alerta muito tempo depois, o swipe vai estar te avisando nas notas quais são as zonas de entrada que ele recomenda. Então, se já tiver passado muito tempo, não abra aquela operação, caso já esteja muito próximo do seu TP ou dependendo até muito próximo do stop loss, né? Tenta entrar nessa operação próximo à zona de entrada, no caso de uma operação de execução de mercado. Nas ordens programadas é a mesma coisa, mas geralmente a gente tem um tempo maior para poder estar abrindo essas operações, né?
Nesse campo aqui você vai ter as zonas de entrada que ele vai estar te recomendando. Geralmente é só um preço de entrada, mas podem vir dois. Você pode estar abrindo aí ó, essa operação em duas zonas de entrada diferentes, está distribuindo o seu lote aí com você. E aqui é o tamanho do lote recomendado para sua banca. O swap toma como referência uma banca de US$ 1.000 para todas as operações. E ele respeita muito o que a gente viu na academia, que foi o que? Não está arriscando mais de 1% da sua banca por operação. Na sua trade mais agressiva, entre nela arriscando 3% da sua banca. E aqui nesse campo do stop loss, é o seu stop loss, né? E as tomadas de lucro, TP1, TP2, TP3. Eu vou estar ensinando para vocês uma estratégia para poder estar potencializando isso daqui. Então aqui você vai estar selecionando o seu MetaTrader para poder estar abrindo uma nova operação, falando se ela é uma sell limit, seu stop com base no que o swipe te deu. Na aba preço, você vai copiar o valor que o swipe te deu e colar aqui, stop loss, copia e cola, e take profit, copia e cola. Aqui no caso, essa operação aqui, vou até colocar um risquinho nela aqui, porque eu precisei de pegar um print um pouco mais antigo, já que hoje nós estamos em feriado e nós não estamos recebendo muitos alertas, né? No caso eu peguei uma operação aqui que eu tinha tirado um print há um tempo atrás já, que eu vou até colocar aqui, ó, vocês considerem isso daqui como 125, não considere isso daqui como, que é o exemplo que eu coloquei aqui, não considere como 250 não, que é só para poder estar deixando isso claro. Mas enfim, né? Não precisava nem disso tudo, né, gente? Estou inventando um modo aqui. Vou colocar aqui do lado. O que acontece? Essa é uma atualização de operação. Caso a sua operação já tenha estopado, você vai estar recebendo um aviso no swipe, vai estar lá hit, stop loss. E caso ela tenha batido o TP, vai estar escrito TP1 hit a quantidade de pips, ou TP2 hit a quantidade de pips. E ele vai estar deixando aqui nas notas alguns comentários que são muito importantes. Por exemplo, nesse caso dessa operação que eu já tinha batido o TP1, eu acho, né? E já tinha lucrado 125 pips, o que o swap recomendou? Você pode estar pegando os seus ganhos potenciais, então já está saindo fora dessa operação, e está movendo o seu stop loss para um valor acima. No caso aqui, ele já está 35 pips acima do seu valor de entrada. Então, caso a sua operação volte, você vai estar saindo nela com gain já, né? Caso você esteja mirando o TP2 ou TP3, você arrasta o seu stop com base no alerta que o swipe te passou. Para o caso dessa operação fazer um movimento contrário, você já vai estar preparado. Eu vou estar entrando em detalhes nisso mais para frente. Aqui eu fiz um resuminho dos horários das bolsas com a maior volatilidade. É claro que tem outras bolsas e outros pares de moedas para poder estar abordando, mas eu estou falando principalmente dos pares que a gente mais recebe. Então, por exemplo, a bolsa de Londres, ela fica aberta de 4 da manhã ao meio-dia. Ela movimenta os pares libra esterlina, euro e franco suíço. A bolsa de Nova York, que fica aberta de 9 às 5. O dólar e o dólar canadense, né? A bolsa de Sydney, dólar australiano, aí dólar neozelandês de 7 da noite às 3 da manhã. E a bolsa de Tóquio de 8 às 4 da manhã, com uma movimentação maior no Ien. Geralmente o alerta que você vai estar recebendo vai estar mais ou menos dentro dessa zona de horário, né? Caso seja uma operação de day trade. Porque naquele dia essa operação já vai estar sendo aberta e já vai estar sendo cumprida já, né? Essa operação já vai estar sendo executada. E que eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de ordens que o swipe vai estar te passando. No caso de uma operação de market execution, tanto no caso de buy como de sell, ele vai pegar o valor de mercado naquele momento e já vai estar iniciando a operação com o valor de mercado naquele momento. Agora, a maior parte das operações que a gente recebe no swipe hoje são ordens programadas. Eu fiz uma pequena separação aqui. As operações de buy stop. Você está tendo que o mercado é o mouse, tá vendo? Ele está subindo, ele está subindo, ele está subindo. E esse buy stop foi o valor que eu setei para partir dele eu começar uma compra.
Então você espera você chegar em um determinado momento para depois comprar. E uma sell stop é a mesma coisa. O mercado está andando, está andando, está andando. A partir do momento que ele rompeu a linha de entrada que você setou, ele iniciou aquela venda. No caso das buy limit, sell limit, você espera ela chegar num determinado limite para começar uma revisão de mercado. Então, uma buy limit, por exemplo, ele espera ter uma queda para depois chegar em um determinado momento você está iniciando uma compra. Lembrando que isso não é um movimento exato, né, gente? Pode ser que eu setei o meu buy limit aqui, ele desceu bastante ainda para depois estar iniciando o movimento, porque não são zonas de entrada, não são linhas perfeitas, né? E a sell limit é a mesma coisa, você espera lá estar tendo uma alta para depois estar tendo uma queda. Aqui tem um resuminho dos time frames, né, que eu já tinha comentado antes já. E eu vou estar passando uma estratégia para vocês hoje que você vai estar potencializando o seu resultado principalmente nas ordens de sell limit e buy limit. Pensa comigo, se numa operação de sell limit eu espero ela chegar ter uma alta para depois cair, para depois de um determinado momento eu estar vendendo, eu tive toda uma zona de um preço de compra aqui que eu podia estar comprando até ela chegar lá. Então por que eu não faço isso? Se o swap me mandou um alerta de sell limit, eu posso estar abrindo aí uma execução de mercado e iniciando uma compra naquele momento. E uma buy limit é a mesma coisa. Se eu vou estar iniciando uma operação de compra mais para frente, por que eu não vou vendendo até essa operação de compra tá sendo cumprida, né? Raul, mas se eu for iniciar uma operação de compra, onde eu vou estar mirando o meu TP e o meu stop loss? No caso do seu TP, você vai estar tendo duas opções aqui que eu vou estar explicando para vocês, tá? Eu peguei um exemplo aqui no meu MetaTrader e vou tentar deixar isso claro. Considerem esse pontinho azul aqui, lembrando que isso é só um exemplo, tá, gente? Eu estou pegando aqui uma quantidade de pips até pequena para esses casos, só para poder estar deixando isso claro. Imaginem que esse pontinho azul aqui é a zona de entrada que o seu limite foi armado. Esse pontinho laranja foi o stop que ele colocou. E esse pontinho laranja aqui foi o TP que ele foi setado, né? Vamos colocar que o mercado tá aqui nesse momento. Vou estar até colocando aqui mais uma linha para poder para poder estar deixando isso aqui um pouquinho mais claro. Beleza, vamos lá. Então, esse pontinho vermelho aqui é o stop da operação de sell limit que o swipe me mandou. E esse pontinho vermelho aqui é o stop que eu setei da operação de execução de mercado que eu abri. Então o que acontece? Eu abri uma operação de sell limit aqui. E esse daqui é o mercado. Ele está andando. Está andando. Ele está andando. Eu iniciei a minha compra. E ele está andando até chegar no meu TP. Conforme o mercado vai subindo, o que eu tenho que fazer? Tá aumentando o meu stop loss. Lembrando que eu iniciei a minha compra aqui. Eu seto o meu stop loss acima do meu valor de entrada. Por quê? O mercado está andando, ele está andando. Eu bati aqui na minha operação de sell limit. Nesse caso, eu tenho duas opções. O que eu posso fazer? Colocar para poder estar o meu TP, né, minha tomada de lucro, no valor de entrada que o swipe me passou, e aí a partir daí eu já garanti um lucrozinho já, né? Ou então tá movendo meu stop loss e tá ganhando até em cima das perdas no caso da operação que o swipe me mandou, caso aconteça de ter um stop loss, eu ganhei em cima desse stop. Como assim, Raul? Vamos supor, aqui é a operação do seu limite, isso daqui é o mercado. Eu bati o meu seu limite aqui, cheguei no meu seu limite, o que eu fiz?
subiu o meu stop. Então aqui eu já ganhei uma compra toda já. Caso aconteça da operação de sell limit que o, o swap me passou realmente se cumprir, eu vou lá e já garanti o meu lucro em cima dessa sell limit já. Caso ela faça um movimento totalmente contrário e chegue a estopar, eu posso subir no meu stop em cima da operação que eu iniciei em compra. Então, opa, nossa, eu fiz uma bagunça com essas linhas aqui, né? Então é o seguinte, imagina a linha amarela como mercado. Caso eu seja estopado na operação que o swap me passou, eu já movi muito o meu stop e já ganhei em cima do stop loss que o swap me passou. E caso eu tenha uma retração, que é o esperado, que o swap fez, eu já movi o meu stop acima do meu valor de entrada. Então eu ganhei em cima dos dois, entendeu? Tanto em cima do meu stop, caso o swap tenha sido estopado, quanto em cima do meu take, porque a execução de mercado que eu iniciei está acima do meu valor de entrada. Lembrando que às vezes não é nem ideal que você esteja abrindo uma execução de mercado naquele momento, porque às vezes o mercado está muito consolidado. Então você pode, às vezes acontece, no meu caso, por exemplo, de estar abrindo uma buy stop acima, uma buy stop dentro de uma sell limit, porque eu espero ele chegar em um determinado valor para a partir dali estar iniciando uma compra. E o que eu gosto de fazer? A maior parte das pessoas faz uma coisa com o swipe que eu vejo como um desperdício enorme, né? Você recebeu aqui o seu alerta do swipe e na hora de copiar e colar, o camarada me vai lá, copia o TP1 e cola. E aí caso ele recebe, no caso aqui, essa operação já lucrou até bastante, né? Caso ele receba um alerta depois de TP2 e TP3, o cara fica frustrado porque não colocou o TP2 e o TP3 e podia ter ganhado em cima disso o tempo todo. Como assim, Raul? Eu vou estar tomando como exemplo uma operação que eu tinha colocado até no print aqui no MetaTrader de 0.04, que representa 1% de risco, numa banca de $1.000. Então eu tenho uma banca de $1.000 e abri uma operação a 0.04. O que eu fiz? Estou com o meu sell limit armado aqui. Abri a minha execução de mercado, foi andando, foi andando, foi andando. E fui andando com o meu stop junto também. Beleza. Joia. Se a sell limit, que é a operação de venda que eu abri, voltar, o meu stop está acima do meu valor de entrada, eu ganhei, fiz o meu gain. E o que eu faço? Eu distribuo o meu lote entre as operações. Então, dentro de uma operação, no caso de uma operação de 0.04, eu abro duas operações de 0.02. Ou então, caso você queira estar dando uma alavancadinha aí, né? Nem alavancar, porque está dentro do seu gerenciamento. Você abre uma operação de 0.03, focando no TP1, e outra operação de 0.02, que você vai focando em outros takes. Então, imaginem essas duas linhas aqui em cima como as duas operações de sell limit que eu abri. O mercado tá... Essa aqui são os meus dois sell limit e essa barrinha daqui é o mercado. Vou colocar uma cor melhor. Laranja, vai, tá bom. Eu tenho meus duas sell limits abertos. Eu já fiz a minha execução. Considere aqui que eu nem tenho essa execução mais. E considere essa barrinha laranja aqui agora como os meus takes. Então, isso daqui vai ser o meu TP2 e essa barrinha laranja aqui vai ser o meu TP1. Toquei aqui, iniciei minhas duas operações. No caso de uma operação de 0.04, eu abriria a primeira de 0.03 focada no meu TP1. Eu já ganhei nela já. Quando ele bate o TP1, eu recebo um aviso do swipe avisando que bateu o TP1 e para poder estar movendo o meu stop loss. Então, movi o meu stop loss até depois do meu valor de entrada. Os meus ganhos da minha operação de TP1 já estão feitos e caso a operação de TP2 volte, eu estou acima do valor de entrada, então não tive perda.
A operação de 0,01 ainda está rolando. Então ela está andando e eu estou movendo meu stop conforme ela vai andando. Ela bateu meu TP2. O que eu faço? Eu já garanti o meu lucro já tanto no TP1 como no TP2. Geralmente eu coloco, distribuo isso meio a meio, no caso de 0,04, eu colocaria duas operações de 0,02, uma mirada no TP1 e outra mirada no TP2. Ou então você pode estar numa operação de 0,03, por exemplo, que seria o recomendado. Você mira cada uma em um take, né? Se isso daqui é o seu TP1, isso aqui é o seu TP2, aí você teria uma terceira aqui com o TP3 e ganhando em cima de cada uma delas. Então você ganhou aqui em cima da TP1, da TP2 e da TP3 e ganhou em cima de todo o movimento. Então a estratégia que eu passei para vocês aqui foi o que? O seu stop gain, né? Caso a operação que o swipe te passou stop, você ganhou. E caso ela se cumpra, você está com o seu stop loss acima do valor de entrada da execução de mercado que você fez, então você ganha também. O que importa agora? Só tem um pequeno detalhe, que é o nosso, que aquela alerta que ninguém gosta de ver, né? Caso você receba avisos desses aqui, delete GBPLD, pending order, ou avisos em geral no par de moeda que o swipe te mandou, vai lá e você já abriu sua execução de mercado. Você precisa colocar o seu stop loss porque nem sempre ele vai bater aquele valor de entrada. É muito raro não acontecer, mas caso aconteça, você vai estar preparado, entendeu? E nisso o swipe já vai buscar um novo valor para poder estar entrando naquela trade futuramente, mas você se protegeu caso ele tenha errado o valor de entrada. Embora isso aconteça um número pequeno de vezes, é importante a gente estar se precavendo, né? E por último, eu vou estar dando um resuminho aqui de uma coisa que inclusive está na ML Academy, mas que eu preciso que vocês abram os seus olhos. Eu não vou estar entrando em detalhes com relação a cada aba disso aqui não. É isso daqui que você vê quando você abre o seu MetaTrader, entendeu? Então o seu saldo, o seu crédito, o seu capital, a sua margem disponível. E que eu preciso que vocês foquem é no seu nível de margem. Uma coisa importante que eu deixei de falar também é que caso você receba, o swipe toma como default, né, uma banca de $1.000 para todas as operações. Então se você tem uma banca de $500 e aqui nesse caso ele está falando para abrir uma operação de 0,04 para cada $1.000, você vai abrir ela em 0,02, porque você tem uma banca de 500, é metade do que ele valor, para se manter dentro do seu gerenciamento, né? E uma coisa que eu torço para que nenhum de vocês caia. E seguindo o gerenciamento de risco, isso nunca vai acontecer. Mas eu sei que a boa parte de vocês vai acabar caindo na malha fina e às vezes isso vai acontecer. É com relação ao seu nível de margem. Basicamente, o nível de margem é a razão do seu capital e da sua margem. Conforme mais operações você tiver abrindo, mais o seu nível de margem vai estar diminuindo, entendeu? Quanto menor ele estiver, melhor. Aliás, quanto menor ele estiver, pior, né? Quando o seu nível de margem chega em 100%, você teve um problema sério aqui. Que foi o quê? Você já tem muitas operações em aberto. E as suas operações mais negativas, talvez a corretora comece a fechar elas para poder estar protegendo a sua conta, entendeu? Caso você caia na malha fina e já está ali com a operação alavancada numa banca que não tinha suporte para aquilo, comece a fechar primeiro as operações que estão menos negativas. Por quê? A corretora vai dar prioridade para fechar as operações que estão mais negativas para poder fechar, para poder estar protegendo a sua conta. Então você tem uma operação que está menos $20 e uma que está menos 3, fecha de menos 3 primeiro para não correr de fechar que está em menos 20, entendeu? Então, caso o swipe esteja enviando muitos avisos para você, se você tiver banca, você pode tranquilamente estar abrindo execução de mercado nesses pares de moedas usando essa estratégia que eu passei. Mas caso você não tenha, pega leve, vai administrando e não deixe o seu nível de margem chegar nem perto de 5%. O ideal é que ele esteja sempre acima de 1.200%, porque caso aconteça de ter um gap de mercado ou algo do tipo, você vai estar
levemente preparado para isso aí, né? Então, nunca deixe o seu nível de margem estar chegando perto de 100%, porque a corretora vai estar fechando as operações que estão mais negativas primeiro. E o importante, pessoal, é primeiramente estar protegendo os seus ganhos ao invés de estar maximizando os seus lucros. Garante o que você ganhou, vai com calma, porque é aquilo, né? É, caso, é melhor você estar ganhando um pouquinho todos os dias do que ganhar muito num dia e perder tudo no outro. Então o que eu ensinei para vocês aqui hoje? Se você tem banca para poder fazer isso daqui, vai abrindo execuções de mercado em cima das operações que o Swipe vai estar te mandando também. Sempre tomando cuidado com a sua banca e gerenciando o seu nível de margem. Lembrando que se você está com o mesmo lote nas duas operações, tanto na execução de mercado que você entrou em buy, quanto na sell limit que você abriu, a partir do momento que as duas são abertas, elas não vão comprometer mais o seu nível de margem. Então, se você tem uma operação comprada e vendida no mesmo tempo, você não está ganhando e nem perdendo na teoria, né? A corretora não vai descontar essas operações no seu nível de margem. O que é muito bom pra gente, né? Caso seja o mesmo par de moedas e esteja com o mesmo lote. Então fique focado no seu nível de margem, faça stop gain nas execuções de mercado que você abriu, mire outros takes além de TP1, porque às vezes você vê aquele alerta lá de TP2 ou TP3 falando de uma operação que bateu 200, dependendo até 300 pips, e você não pegou porque você só mirou o TP1 e não ganhou em cima disso. Então as dicas que eu tenho para passar para vocês hoje são essas. Espero que vocês tenham compreendido bem. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, podem estar consultando o meu canal também, tá tirando essas dúvidas. Mas é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Grande abraço e até mais.